Olá, estudante do ensino médio, eu sou o professor Hercílio da Costa, bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre a filosofia vista pelo filósofo Epicuro, Epicuro de Samos, também chamado, né? Porque nasceu em Samos, na Grécia, no ano 341 a.C., e morreu por volta do ano 270, 271 a.C., na cidade de Atenas. Epicuro é um dos filósofos singulares, que tem características próprias, que é lembrado por algumas características próprias. Esse é um dos motivos pelos quais eu gosto tanto de Epicuro, certo? Epicuro era conhecido também como o filósofo do jardim. Esse filósofo decidiu viver em comunidade, ou seja, viver com outras pessoas em uma mesma casa para falar e viver filosofia. E essa casa de Epicuro ficava num lugar muito arborizado, inclusive com hortaliças, e tinha lá suas hortas e tal, eles comiam aquilo que eles plantavam. Por isso que Epicuro ficou conhecido como o filósofo do jardim, porque essa casa onde vivia essa comunidade de Epicuro ficava num lugar muito bonito, como um jardim, certo? Inclusive a doutrina sobre a felicidade de Epicuro, ou a filosofia sobre a felicidade de Epicuro, também é conhecida como a filosofia do jardim, ou a felicidade do jardim, porque Epicuro é o filósofo do jardim. Beleza? Epicuro é um filósofo hedonista. Hedonista. A palavra hedonista vem do grego hedoné, que é prazer. Portanto, a filosofia de Epicuro, a filosofia sobre a felicidade de Epicuro diz que o caminho para chegar à felicidade é a vivência dos prazeres. Mas de qualquer prazer? Não é qualquer prazer. Por quê? Porque a felicidade em Epicuro tinha como base duas palavras principais: aponia e ataraxia. Para uma pessoa ser feliz, ela precisaria viver a aponia e a ataraxia. A aponia é a ausência da dor e a ataraxia é a ausência do sofrimento. Então, para uma pessoa ser feliz, ela precisaria viver os prazeres longe da dor e do sofrimento. Por isso que não é qualquer prazer que deixaria, segundo Epicuro, uma pessoa feliz. Vamos a um exemplo. Um bolo de chocolate. Para quem gosta de bolo de chocolate, comê-lo é um dos grandes prazeres da vida. Um bolo de chocolate, comer. Mas para quem tem intolerância à lactose, por exemplo, se ele come um bolo de chocolate, em seguida ele terá um sofrimento. Em seguida ele terá dor, quem sabe um desarranjo intestinal ou algo do tipo. Por isso, esse prazer de comer um bolo de chocolate, para quem tem intolerância à lactose, não é um prazer a ser vivido para quem quer ser feliz. Então não é qualquer prazer. Epicuro faz uma escala de prazeres, para que a gente fique longe da dor, longe do sofrimento, e assim nós consigamos a felicidade, na vivência dos prazeres. Epicuro coloca como 3 tipos de prazeres: os prazeres naturais e necessários, os prazeres naturais e não necessários, e os prazeres não naturais e não necessários. Presta bem atenção, anota porque isso é importante. Prazeres naturais e necessários são aqueles naturais, ou seja, fazem parte da nossa natureza humana. Por eu ser um ser humano, eu preciso viver esses prazeres, e são necessários. Sem esses prazeres eu morreria. Um exemplo de prazeres naturais e necessários é o alimento e a água, por exemplo. Sabe quando a gente está trabalhando, cansado, mexeu no jardim o dia inteiro, mexeu no telhado, está cansado,
e bebe um copo d'água, né? Aquele prazer é um prazer natural, necessário. Ou quando a gente está com fome e chega na hora do almoço e tem lá aquela macarronada para quem gosta e tal, é um prazer natural e necessário. O alimento e a água, por exemplo, né? São exemplos de prazeres naturais e necessários. Prazeres naturais e não necessários são aqueles que fazem parte da nossa natureza humana. Por eu ser um ser humano, eu vivo esses prazeres, mas são não necessários. Ou seja, sem esses prazeres, eu não morro. Então eu não preciso desses prazeres para viver. Epicuro coloca como exemplo de um prazer natural e não necessário o ato sexual, a relação sexual. O sexo para o ser humano é natural, faz parte da nossa natureza, mas ele é não necessário, ou seja, eu não morro se eu não praticar sexo. Isso eu já ouvi de aluno em sala de aula, né? Ah, professor, mas aí a humanidade morre porque não tem filho. Estou falando de mim. Eu não morro se não praticar sexo. Certo? Então é um prazer natural, faz parte da minha natureza, eu enquanto ser humano, né? Quando eu falo, estou falando de mim, estou falando de um indivíduo, ser humano, não do Hercílio, certo? Ele é natural a mim, ao ser humano, mas ele é não necessário, o ser humano não morre sem ele. E os prazeres não naturais e não necessários são aqueles que não fazem parte da nossa natureza e não são necessários. Ou seja, não fazem parte do ser humano, das características humanas, e sem eles eu não morro. Ou seja, sem eles eu consigo viver. Epicuro coloca como exemplos de prazeres não naturais e não necessários as artes, por exemplo, né? Quando eu falo de artes, eu estou falando de manipulação da natureza. Pegar alguma coisa da natureza, uma matéria-prima, e transformar em alguma coisa. É um prazer bacana. É um prazer bacana eu pegar, sei lá, vime e trançar e fazer um balaio, uma cesta, né? Isso é um prazer legal. Eu vi, aquilo ali era palha e agora é um cesto. É um prazer bacana, é um prazer, certo? Mas ele não é natural, não faz parte da minha natureza e ele não é necessário. As honras, por exemplo, são prazeres não naturais e não necessários, segundo Epicuro. Ele afirma que as honras não são humanas e eu não vou morrer se eu não tiver honrarias, certo? Então, são três, uma escala de prazeres. Beleza? Então eu preciso viver bem todos esses prazeres, fugindo da dor e do sofrimento. Ah, professor, isso significa que para ser feliz eu preciso viver só os prazeres naturais e necessários? Não é bem assim. Eu posso viver os prazeres naturais e não necessários, os não naturais e não necessários, de forma moderada. E aí sim eu vou ser feliz. Por exemplo, a gente falou aqui sobre o sexo, né? O sexo é um prazer não natural, ou melhor, natural, mas não necessário. Se eu vivo o sexo de forma moderada, eu sou feliz com isso. Não vai me causar dor e sofrimento. Agora, se eu vivo o sexo de forma desenfreada, exagerada, eu posso sofrer, eu posso sentir dor, eu posso sofrer com doenças sexualmente transmissíveis e todas as consequências do ato sexual. Então eu preciso viver bem esses prazeres de forma moderada para que eu consiga fugir da dor e do sofrimento e assim chegar à felicidade. Beleza? Epicuro diz que os medos fazem o ser humano sofrer e por isso afastam o ser humano da felicidade. Os medos humanos afastam o ser humano da felicidade. E Epicuro diz que nós temos 4 medos principais. O primeiro medo é o medo dos deuses. Depois, o medo da morte. Depois, o medo da dor. E depois, o medo da inalcançabilidade do prazer. A gente vai falar individualmente de cada uma delas, certo?
Medo dos deuses, então medo de seres superiores que governariam o universo, e nós tememos essas divindades, ou esse Deus, ou esses deuses, e não vivemos totalmente felizes porque temos esse medo. Medo da morte, porque temos a certeza de que vamos morrer e ficamos vira e mexe pensando na morte e sofremos. Medo da dor, a gente vive aí a nossa vida tentando não sentir dor, para não sofrer, para não ficar infeliz. E o medo de não alcançar o prazer, porque nós naturalmente buscamos o prazer. Por isso, Epicuro cria o chamado tetrafármacon. Tetrafármacon. Uma junção de duas palavras aqui. Tetra, 4, fármacon, remédio. Ó, fármacon, farmácia, remédio, certo? Tetrafármacon, os 4 remédios. Epicuro, na busca da felicidade, então, buscando curar os medos humanos para que as pessoas sejam felizes, Epicuro cria os 4 remédios. O tetrafármacon, os 4 remédios contra os 4 principais medos humanos. E a gente vai estudar individualmente cada um desses remédios. E é importante anotar que isso é questão de Enem e tudo mais. E de prova, inclusive, certo? Então, medo dos deuses. Epicuro cria um remédio para o medo dos deuses. Veja só, olha só que interessante. Epicuro diz assim, ó, se os deuses existirem, ou seja, Epicuro coloca a existência dos deuses, de Deus, de uma deusa superior que governa a humanidade, ou deuses, ele coloca em xeque a existência dos deuses. Então Epicuro diz assim, se os deuses existirem, se eles existirem, eles são seres infinitamente superiores a nós. Eles são poderosíssimos, são deuses muito diferentes dos seres humanos, frágeis, que sofrem, que sentem dor e tal. Por causa disso, os deuses se preocupam com coisas de deuses. E os seres humanos se preocupam com coisas de seres humanos. E às vezes se preocupam com coisas de deuses, por isso que sofrem. Os deuses não ficam pensando nos seres humanos, porque eles se amam entre si. Eles se amam entre iguais, porque eles são belos, perfeitos, poderosos. Eles se relacionam entre eles. Por isso eles não se preocupam com a humanidade. Por isso que nós não precisamos ter medo dos deuses, porque eles estão nem aí para nós. Vamos a um exemplo? Enquanto nós vivemos a nossa vida, enquanto nós dirigimos os nossos carros, vamos aos restaurantes, ao nosso trabalho, vamos aos nossos lazeres, debaixo da terra vivem criaturas viscosas chamadas de minhocas, certo? Nós vivemos a nossa vida muito bem e nós sabemos que nós somos seres infinitamente superiores às minhocas. Por isso, durante o nosso dia, nós não nos preocupamos com as minhocas que estão lá debaixo da terra, porque nós somos superiores, nos relacionamos com os iguais, nos relacionamos com seres superiores, os seres humanos. Assim é a vida dos deuses. Os deuses são superiores e não se preocupam com os seres inferiores. Os seres superiores se relacionam entre si e não se preocupam com as minhocas. Beleza? Isso é um exemplo. Por isso, Epicuro já resolve esse esquema do medo dos deuses. Se os deuses existirem, são seres superiores e se preocupam com coisas superiores, não com os seres humanos. Por isso nós não precisamos ficar com medo dos deuses. Beleza? Segundo medo, o medo da morte. Vamos lá. Epicuro resolve a morte da seguinte forma. Epicuro é um filósofo atomista, assim como Demócrito. Lembra de Demócrito lá do início da filosofia, que acreditava na existência de uma partícula, de uma coisa pequena de matéria que dava origem a todas as coisas, uma parte
mínima de matéria que dava origem a todas as coisas. Se nós pegássemos esse objeto e fôssemos dividindo, nós chegaríamos num pedaço indivisível, átomos, que era o pedacinho que dava origem a todas as coisas. Pensando nisso, Epicuro era um filósofo atomista. Epicuro acreditava que a morte nada mais era do que a dissociação dos átomos, a separação dos átomos. Quando nós morremos, segundo Epicuro, nós nos desmanchamos. Os nossos átomos se separam e se transformam em outras coisas, em terra, em água e assim por diante. Certo? A morte nada mais é do que a separação dos átomos. Por isso nós não precisamos nos preocupar com a morte. E aí vem uma frase interessante, muito chique, muito bonita, de Epicuro para resolver o problema da morte. Epicuro diz assim, ó: quando eu sou, a morte não é. E quando a morte é, eu não sou. Vamos explicar. Quando eu sou, ou seja, quando eu existo, quando eu estou vivo, a morte não existe em mim. Certo? Porque eu estou vivo. Ai, professor, isso é óbvio. É óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Quando eu sou, a morte não é. Quando eu existo, a morte não é em mim. Quando a morte é em mim, quando a morte existe em mim, eu não sou mais. Eu já morri. E a morte para Epicuro é a separação dos átomos, só um desmanchar-se. Por isso nós nunca cruzaremos com a morte. Nunca cruzaremos com a morte. Porque enquanto eu estou vivo, a morte não existe em mim. E quando a morte passa a existir em mim, eu já não estou mais vivo. Por isso, eu não preciso me preocupar com a morte. Então, a morte é a pura separação dos átomos. Quando eu sou, a morte não é. E quando a morte é, eu não sou mais. Quando eu estou vivo, a morte não existe em mim. E quando a morte existe em mim, eu não estou mais vivo. Não vou cruzar com a morte. Finito. Ponto. O medo da dor. Epicuro diz que nós não precisamos ter medo da dor, porque a dor é passageira. A dor não é eterna, a dor é passageira. Nós sentimos a dor e depois paramos de sentir a dor. Nós precisamos, segundo Epicuro, aprender com a dor. A dor nos ensina. A mãe diz para uma criança: não coloca a mão aí que tu vai se queimar. Tira a mão daí que tu vai se queimar. A criança, pss, ai, queima a mão. Abre o berreiro. Chorou, queimou a mão. Ela precisa aprender e vai aprender. Ela não vai mais colocar a mão numa panela quente, porque ela sabe que queima. A dor é passageira. Daqui a pouco vai passar aquela dor da mão da criança. E ao mesmo tempo ela vai aprender que ela não pode colocar a mão numa panela quente. Então a dor é passageira e nós aprendemos com ela. Certo? E para finalizar, o medo da inalcançabilidade do prazer, ou seja, os seres humanos têm medo de não conseguir ter prazer, não conseguir alcançar os prazeres. E Epicuro resolve esse medo dizendo: gente, os prazeres são alcançáveis. Nós não precisamos ter medo de não alcançar os prazeres, porque os prazeres são alcançáveis. Nós vemos isso no dia a dia. Quando eu como uma comida que eu gosto, eu sinto prazer. Quando eu beijo na boca, eu sinto prazer. Quando eu faço sexo, eu sinto prazer. Quando eu ganho dinheiro, eu sinto prazer. Quando eu acho uma nota de 2 pila no bolso da minha calça, que eu não sabia que eu tinha, eu sinto prazer. Então eu sinto pequenos prazeres na vida. Ponto. Se eu sinto prazeres na vida, os prazeres são alcançáveis. Por isso eu não preciso ter medo de não ser feliz, de não alcançar os prazeres. Beleza? Então Epicuro, resumindo, diz que a felicidade é aquela vida que foge da dor e do sofrimento e busca viver os prazeres de uma forma moderada, para que não sofra e não sinta dor. Beleza? Buscando lá a aponia e a ataraxia. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal aí, ó. Se tu não é inscrito no canal, se inscreve no canal, dá um joinha no vídeo, ativa o sininho que cada vez que eu postar um vídeo novo, você vai receber um sinalzinho no seu celular. Beleza? Um abraço. E se você perdeu o vídeo de Aristóteles sobre a felicidade, a eudaimonia, o vídeo está aí agora no final para você acessar. Beleza? Um abraço e até a próxima. Valeu!